Bem-vindos todo mundo. Esse vai ser um encontro pra gente comentar sobre regras. O ponto de concentração desse encontro é nas regras a partir da visão dos oficiais. Mas como na visão dos oficiais a gente tem que entender como a cabeça de uma jogadora funciona, acredito que vai ser útil para todo mundo, tá? Eu vou falar sobre o conceito de pack e as coisas que podem ou não ser feitas no pack e a zona de interação, mas eu não vou falar o nome da falta ainda. O nome da falta tá lá no final, porque essa é a estrutura das regras, tá? As regras, existe um conceito geral e os nomes das faltas exatamente a gente vê mais nos livros, nas partes de regras oficiais ou no casebook. E então, guardem as perguntas de qual é o nome dessa regra, mas por final. Mais importante é a gente entender o conceito, tá? Regras gerais do Roller Derby, vocês estão vendo essa pistinha bonitinha roxo e verde, né? Roller Derby começa, enfim, 4 bloqueadoras de cada time, uma jammer de cada time. E o objetivo do jogo é marcar pontos, como vocês sabem, os pontos são marcados quando a jammer, sou a primeira jammer a passar. Agora, a partir de agora, eu vou estar marcando pontos para cada bloqueadora adversária que eu passo, certo? Isso quando a gente fala de Roller Derby Basics, é isso que a gente diz. A gente também diz o que é uma lead jammer, que é a primeira jammer que ultrapassa todo o grupo de jogadoras. Ou a gente já diz, quem ultrapassa o pack, depois deixa pra explicar o que é o pack. Certo? E uma coisa que muita gente quando assiste um jogo pela primeira vez acha estranho é por que as jogadoras não ficam perseguindo indefinidamente a jammer. Se você olha o jogo de Roller Derby, uma hora parece que as bloqueadoras aparentemente desistem e param de seguir a jammer. Elas param de seguir a jammer porque existe o pack. Elas não podem correr por toda a pista ao seu bel prazer. Existem regras para isso. Então, eu queria que uma pessoa da base desse um chute do que é o pack, por favor. Pode ativar o microfone para falar, alguém da base. O pack é a formação do número máximo de jogadoras em uma distância de até 3 metros, eu acredito. Alguém tem mais algo a acrescentar a essa descrição? Uma coisa que é muito comum, inclusive jogadoras experientes falarem desse jeito. É o maior número de jogadoras a X metros de distância. Porém, é importante lembrar que o pack é o maior número de bloqueadoras nessa distância definida. Depois a gente vai falar da distância. Então, o pack é o maior número de bloqueadoras. Outro ponto importante sempre de se destacar a respeito do pack. Bloqueadoras de ambos os times. Então, um pack obrigatoriamente tem que ter jogadoras de ambos os times. E essas jogadoras têm que estar em jogo, certo? O que é estar em jogo? Existe o conceito de em jogo dentro das regras, que é estar de pé, dentro das linhas, e em jogo no sentido de não estar indo cumprir uma falta ou algo do gênero, tá? Esse é o conceito oficial do pack e é muito importante vocês terem isso em mente. Em primeiro lugar, para não confundir que jammers façam parte do pack, porque elas nunca fazem. Em segundo lugar, para achar que um pack pode ser composto de jogadores de apenas um time, porque ela tem que ser composta de jogadores de ambos os times. Certo? Quando uma jogadora tá com os 2 joelhos no chão, vocês acham que ela faz parte do pack ou não? Acho que não. Não faz. Porque tem que estar de pé, certo? Quando a jogadora tá com um pé dentro e um pé fora, vocês acham que ela faz parte do pack? Não. Eu na verdade, eu acho que sim. Se tiver, tipo, um pé dentro e um pé, sei lá, no ar, eu acho que sim. Mas se tiver, tipo... um pé dentro e um pé no ar, sim. Se ela estiver com um pé dentro e um pé no ar, ela é considerada dentro da pista. E uma jogadora com o pé dentro e o pé fora, ela pode receber hits. Ela está em jogo ainda, então ela faz parte do pack também. Diga, Manu. Fala das mãos. Das mãos? Pois é, isso não mudou recentemente, né? A questão de uma mão fora. Porque, isso é uma regra geral que quando você está com uma mão no chão, você não está caída. Quando você está com uma mão no chão, você não está caída. Se você está com 2 mãos no chão, você está caída. Se você está com um joelho no chão, você está caída. Mas apenas uma mão, você não está caída. Então tem tido uma tendência de jogadoras treinarem
se equilibrar no máximo possível, botar uma mão só no chão e depois voltar a patinar de maneira altamente artística e linda. Diga, Manu. E também se tiver com uma mão, os patins dentro da track e uma mão só fora da track, você ainda é considerado dentro da track. Mas se você colocar as duas mãos fora da track, mesmo que os seus dois pés estejam dentro da track, você é considerado fora da track. Isso é uma parte de regras de o que é estar em jogo e que faz muito sentido pra quando a gente estuda PEC, porque pra você fazer parte do PEC tem que estar em jogo. Alguma pergunta? Mais alguém? Eu tenho, Carol. Diga. Essa questão de estar com o pé dentro ou o pé fora, ela pode receber hit, mas ela não pode dar, não tem um negócio assim? Exatamente. Pode receber hit, mas não pode dar. Perfeito. Obrigada. Mas você não pode dar hits em pessoas, enfim, quando você está fora do pack, por exemplo. Mas estou me adiantando. Certo? Alguém da base, o que acontece quando não existe esse grupo aí de bloqueadoras em pé? Quando não existe um grupo que cumpra todos esses requisitos, o que ocorre? A Jammer pode passar e acho que depois, não sei. Mas Precisa voltar. sim. Todo mundo precisa que Já tá com uma intuição ótima. Tem que reagrupar, né? Tem que reagrupar. Mais alguma coisa? A gente tem que voltar. Mais alguma coisa a acrescentar essa descrição do que acontece quando não tem esse grupo? Eu acredito que o ref que fica de olho no PEC, né, tem que sinalizar as jogadoras de que elas precisam voltar a fazer a formação. Perfeito. Então, quando não tem um grupo que cumpra esses requisitos, o PEC não existe. É isso que acontece imediatamente. E o PEC não existir incorre em todas essas coisas que vocês falaram. Quando o PEC não existe, nenhuma jogadora está habilitada a bloquear. Então, enquanto isso acontece, a Jammer de fato pode passar, porque ela não vai poder ser atingida porque ninguém está autorizado a bloquear. E também, os oficiais vão avisar a ausência do PEC. E como vocês disseram, as jogadoras são obrigadas a reagrupar o PEC. Aí como e quando e quem é responsável por isso, a gente vai falar mais adiante. Mas de fato, quando esse grupo não existe, o PEC não existe, ninguém está autorizado a bloquear, a Jammer pode passar. O que acontece quando tem dois grupos idênticos cumpridos esses pré-requisitos? Tipo aqui. Na verdade, arrumando desse jeito, eu vou dar a dica porque... Vamos desligar aqui o PEC. Agora vocês não sabem. Jammer. Essa situação aqui, onde está o PEC? Pessoas da base. Poxa, Muita reflexão. eu acredito que seja nessas 3 rosas com a laranja atrás. Por quê? Eu acho Porque que tem uma número de bloqueador. Porque tem os dois times. Aqui tem dos dois times, aqui tem dos dois times. Vocês acham que o PEC é isso tudo? O PEC é as da frente, o PEC é as da trás? Porque a Giovanna Salem já deu a dica de que as jogadoras têm que estar a, no máximo 3 metros de distância uma das outras. E aqui eu já aviso que tem mais do que 3 metros. Então, onde está o PEC? Eu acho que não, na verdade não tem PEC, né? Alguém acha que tem PEC? Eu acho que não. Certo. De fato, não tem PEC. Porque existem 2 grupos que cumprem as condições que eu disse. Bloqueadoras de ambos os times, de pé, próximas de si. Só que quando existem 2 grupos de jogadores cumprindo essas condições, não existe PEC. Não existem 2 PECs. Esse conceito não existe. Nesse momento, não existe PEC. Certo?
Se nenhum grupo de bloqueadores cumprir esses requisitos, não é PEC, mesmo se houver mais de um grupo do mesmo tamanho, certo? Esse exemplo que eu mostrei são 2 paredes completas. Mesmo assim, não existe um PEC com uma parede de cada time, com uma adversária perto dela se distanciando. Essa é uma situação de jogo muito tradicional. Assim, uma jammer aqui e uma jammer aqui tentando passar. E aí tem uma jogadora do time da jammer tentando ajudar ela a passar. E nesse ínterim, o PEC deixa de existir. Certo? Como a Salem disse, a distância máxima que as jogadoras têm que estar uma das outras para fazerem parte do PEC é 3 metros de distância. 3 metros e 5 centímetros. E aqui, como já está escrito, não adianta eu tentar fazer mistério para vocês, isso é medido pelos quadris, certo? Então não é as mãos, não é o pé, não é o patins. Essa distância de 3 metros e 5 é medida através dos quadris. Alguém tem alguma dúvida no momento? 5, 4... Eu tenho. Diga. Quando dá essa situação de no PEC, o que o ref vai indicar? Ele vai pedir para o grupo que está na frente para e o de trás que avança? O ref vai indicar... Essa pergunta tem várias coisas. O ref vai indicar no PEC. O gesto de no PEC vai aparecer depois. O juiz vai estar assim, ele vai levantar os braços e vai dizer no PEC. O juiz não vai indicar quem tem que reformar o PEC. Uma coisa que a gente vai ver mais adiante é que a responsabilidade de todas reunir o PEC. Porém, existe o conceito de que as jogadoras têm que fazer... Existe um mínimo que a jogadora deve realizar para reformar o PEC. Já vou adiantar, já que tu perguntou. O ritmo natural do jogo é nesse sentido. Então, se nós estamos nessa situação e o PEC deixa de existir... Já vou adiantando uma outra questão. Existe o PEC deixar de existir por motivos naturais, existe o PEC ser destruído. Esses são 2 conceitos diferentes, tá? Mas aqui o PEC simplesmente deixou de existir porque as jogadoras estavam jogando de maneira correta, etc. O juiz vai indicar no PEC. E essas jogadoras, de acordo com as regras, elas têm a obrigatoriedade de vir para a frente para reformar o PEC. Eu vou voltar a mostrar a zona de interação. Como você disse, quem é que tem que juntar? Existe a obrigatoriedade das regras, existe a estratégia. Essas jogadoras que estão mais à frente, o mínimo que elas têm que fazer para se reunir com as jogadoras de trás é ficar paradas. Essas jogadoras de trás, o mínimo que elas têm que fazer para se reunir com essas jogadoras da frente é ir para frente, pelo menos uma delas, porque o jogo ocorre nesse sentido. No entanto, se você for ver estratégias, é muito comum que no momento que o juiz indique no PEC, uma jogadora daqui vá pra cá. Ó, e nem vai adiantar, porque elas estão muito distantes. Mas, por quê? Porque essas jogadoras têm a intenção de continuar bloqueando essa jammer. Essa jammer logo vai passar. Então, apesar delas não serem obrigadas, é muito comum uma jogadora dessas reformar pra permitir que as outras continuem bloqueando. Respondi a pergunta? Tem mais alguma coisa? Respondeu. É isso? Obrigada. Beleza. Aí a próxima pergunta que eu vou fazer vocês é como ocorre a destruição do PEC e quem é responsabilizado. Primeira coisa, eu disse que existe o PEC que deixa de existir por motivos de jogo rolando e eu acabei de dar um exemplo. Um exemplo é esse, bloqueadores bloqueando, movendo pra frente, bloqueadores bloqueando, movendo pra frente. Porém, esse grupo se move mais rápido do que esse, acaba se desmembrando, não existe PEC. E uma situação de que o PEC deixou de existir. Alguém sabe dizer, uma pessoa da base, qual é uma situação que o PEC é destruído? Eu vou chutar, porque eu não sei. Pode dizer. Mas eu acho que, tipo, é quando alguém intencionalmente ou vai pra trás ou pra frente, não sei. Sim. Isso sim. Mas nem toda situação que uma pessoa vai para trás, ela destrói o PEC. Alguém tem alguma coisa a acrescentar nessa descrição? Você pode refazer a pergunta, só que eu não entendi? É que assim, o PEC pode deixar de existir de algumas maneiras. Ele pode deixar de existir por um andamento natural do jogo. E ninguém leva falta quando no momento que um PEC é destruído por um movimento natural do jogo, ninguém leva falta. Por exemplo, nesse caso,
o pack vai ser destruído. O juiz vai avisar no pack. Se as meninas reformarem o pack, ninguém vai ser responsabilizado, ninguém vai levar falta. Mas existem situações que o pack deixa de existir porque ele é destruído e uma pessoa imediatamente leva falta. Eu queria saber se alguém sabe uma situação dessas. Se ninguém sabe... Eu acho que caso o bloqueio de alguma gem fica parado e aí as distâncias vão aumentando? Seria uma situação? Se um bloqueio fica totalmente parado e as distâncias vão aumentando... aí passa de 3 metros. Não, porque o que pode acontecer? Tá aqui. Digamos assim. Vou botar pra cá. Essa jammer passou. Uhul, legal. E essas jogadoras... Isso é muito comum acontecer... Não com esse tanto de jogadora na pista, mas enfim. Olha essa situação. Por que não tá aparecendo pack? Ah, pronto. A jammer amarela passou. Agora eu vou falar como uma pessoa que tá pensando em estratégia, não como juíza. Bloqueio rosa deixou a jammer amarela passar. E o bloqueio rosa sabe que a jammer rosa é muito foda. Ela é muito forte. E ela vai destruir essa parede aqui de bloqueadoras amarelas. Então, o que o bloqueio rosa pode fazer? Ele pode ficar imediatamente parado e esperar a jammer rosa empurrar o bloqueio amarelo até o pack se desfazer. Aí a jammer rosa está empurrando no pack. Aí, o que tem que acontecer? Essas jogadoras não vão ser penalizadas por estarem paradas até esse momento. Mas no momento que o juiz gritar que o pack deixar de existir, elas vão ter que andar um pouquinho pra frente, pelo menos, pro pack se refazer. E neste ínterim, é possível que a jammer rosa já passe. Então, ficar parado, por si só, não vai provocar uma falta. Vai provocar uma falta se elas não reformarem. Alguém tem alguma situação de destruição de pack? Nossa, eu realmente não faço ideia. acho que eu acabei com o que você estava imaginando. Eu vou mostrar um exemplo aqui na tela. Temos essa situação aqui, ó. Perfeito. Essa situação. Esse espaço verde... primeiro vou falar uma coisa importante. Que eu não falei na descrição inicial do pack. O pack começa onde e acaba onde? Ele está da última jogadora, que faz parte do... Que está naquelas condições, até a primeira jogadora que faz parte dessas condições. Então, o pack começa nessa pivô amarela aqui, nessa situação, e acaba nessa jogadora rosa. Pra frente e pra trás é a zona de interação, que é uma outra coisa que a gente vai falar. Mas o pack é daqui até aqui. Tudo bem? Todo mundo tranquilo com essa descrição? Sim. Tudo bem? Tá. Ok. Então, porém, vocês estão percebendo, olha, essas linhazinhas aqui, ó, a distância entre elas é 3 metros, tá? Que é a distância mínima entre as jogadoras. O pack nessa situação só existe porque essa jogadora amarela está aqui. Então, se essa jogadora amarela for pra cá, ela destrui o pack. Você tem uma outra situação clássica de destruição de pack pra falar, Manu? Essa é a mais clássica, né? Deixa eu pensar numa outra situação. Tirar a pessoa que tá na ponte. Não, isso mudou. Isso mudou nas regras. Eu vi recentemente. Se você bloquear essa jogadora, é considerada a situação natural de jogo. Mas destrói o pack. Sim, mas é considerado uma situação natural do jogo, assim como se afastar lentamente pra frente. Isso mudou nas regras recentemente. Ninguém leva falta, mas continua sendo no pack. Continua sendo no pack, e aí as jogadoras... Essa aqui. Joga pra fora. Antes, nas regras antigas, se ela fazia isso... Olha só, o pack faz isso aqui... existem 2 movimentos, né? Vamos lá. Aqui. Tirou. Não existe mais pack. Antigamente, essa jogadora era penalizada por destruir o pack empurrando uma adversária. Porém, agora isso é considerado parte natural do jogo, então ela não vai ser imediatamente penalizada. Porém, todo mundo tem a obrigação de reformar o pack. Por exemplo, ela mesma sendo a ponte agora. Ela causa uma situação de perigo, né? Isso. Exatamente. Faz uma situação de...
ponte com mais de uma pessoa, assim, pra ficar mais Boa. evidente. Inclusive, o pack, gente, ele pode ser isso aqui, ó. Aqui. Eu tenho uma dúvida sobre isso, na verdade. Diga. Quando isso acontece, nessa situação que você coloca várias pessoas na ponte, é certo afirmar que você estendeu o pack, esticou o pack? Essa informação é correta? É um termo de estratégia e não um termo de regras. Tá, mas o pack ele vai começar então da onde tá essa pivô amarela até essa última rosa. Por exemplo, nessa situação, o pack é daqui até aqui. Tá. Todas essas jogadoras fazem parte do pack. Hã? O pack é tudo isso. O pack é tudo isso. Tá bom. A zona de interação, na verdade, ela vai ser só essa parte... Verde pra frente aqui. Tá bom, entendi. Beleza. Assim, eu também, tá eu e a Manu aqui pensando, todas as situações de destruição de pack são uma variação de intencionalmente, ou seja, fora do ritmo natural do jogo, você destruir o pack. Mas eu tô pensando, mano, eu acho que essa situação aqui, ó, você não vai destruir o pack andando pra frente, porque isso é natural do jogo. Você vai destruir o pack se você for pra trás. Eventualmente, sei lá. Sabe? Aí vai ser uma falta. Eu acho que eu vou me corrigir, porque eu não acredito que você possa destruir o pack sendo a jogadora da ponte e ir pra frente, porque isso é natural do jogo. Você pode destruir se você for pra trás, e isso causa a destruição do pack. Não, tá, mas só pra dividir, assim, isso é uma coisa que eu tô com dúvida também, você falando. Quando você fala assim que não destrói o pack, na verdade ele destrói o pack, mas não é uma falta. Isso. Eu tô diferenciando em termos o pack deixar de existir. O pack deixar de existir por um movimento natural do jogo e a destruição. Eu tô dizendo que o conceito de destruição do pack é feito por alguém. De maneira contrária ao ritmo natural do jogo. E isso é destruir o pack, existe o pack deixar de existir. Alguém tem alguma questão além disso? Eu tô me retratando agora do que eu disse agora. A situação que eu mostrei de assim. Pronto, perfeito. Foquem nessa jogadora rosa. Essa jogadora rosa ir pra frente faz parte do ritmo natural do jogo. E ela está o pack está indo onde ela está indo. Olha só a área verde. Agora, nessa situação, se ela for pra trás, isso não faz parte do ritmo natural do jogo. E isso fez com que o pack deixasse de existir. Você pode ir pra trás, você pode patinar pra trás, etc. Mas se você faz isso e neste ínterim destrói o pack, você vai ser penalizado. Essa jogadora vai ser penalizada. Alguma dúvida? Uma situação que acontece bastante, que exatamente isso acontece, seria num caso que, por exemplo, a Jammer amarela está tentando passar pelo bloqueio rosa. E essa aqui vem ajudar, né? E aí essa primeira... Não, deixa a rosa aí mesmo. E aí o pack ele tá sendo formado aqui por essas duas, né? Essas que estão grifadas em verde, exatamente. Sim. E aí a amarela vai tentar fazer um ataque. Ah não, se a amarela voltar, ela ainda vai estar no pack. Sim, ela só vai deixar suas jogadoras fora da área do pack. E aí se a Jammer rosa estiver lá tentando passar, ela vai enterrar com a vida da Jammer rosa. Olha só, vou pegar a definição das regras. É da responsabilidade de todas as bloqueadoras manter o pack e destruir intencionalmente o pack é ilegal. Quando o pack está se movendo na direção do jogo ou parado durante uma jam, patinar no sentido horário, que é esse aqui, de forma a destruir o pack é ilegal. Você pode patinar nesse sentido, mas você não pode destruir o pack. Sabe o que seria ilegal, na verdade, nesse caso? A Jammer rosa tá tentando passar também pelo bloqueio amarelo. E essa
o bloqueio que está formando o PEC junto com a amarela, o bloqueio rosa, percebe essa situação e vai para trás. Perfeito. Essa que tá formando o PEC aqui, assim. Ah, entendi. Entendeu? Ela vai pra trás. E aí destrói o PEC. Ela levaria uma falta. Essa situação que a Manu foi boa. Isso é uma coisa mais sutil, porém, essa jogadora intencionalmente destruiu o PEC. Em termos de estratégias, isso são coisas diferentes, mas em termos de o que o juiz está vendo, é a mesma coisa. Essa jogadora patinou para trás e o PEC deixou de existir por causa disso, ela vai levar falta. Certo, gente? E um plus de uma coisa que mudou recentemente nas regras, se as duas estão aqui e aí faz assim, e o PEC deixou de existir por causa desse movimento, isso não é falta para essa jogadora rosa, porque isso faz parte do movimento natural do jogo, mas o PEC tem que ser reformado. Há alguma dúvida? Essa parte foi tensa. Não, eu tenho. Como é que seria descrito, assim, só para eu entender melhor? Um PEC que tem duas bloqueadoras no meio fazendo uma ponte, e aí a que está mais atrás anda no sentido contrário da track. Aí toma uma falta. Seria tipo isso? Vamos aproveitar e falar do que é ponte, tá? Ponte é um conceito de estratégia de roller derby, tá? Pra quem, Giovana, Júlia, talvez não conheçam. Ponte é isso aqui que acontece geralmente quando as jogadoras têm a intenção... Por exemplo, essas jogadoras amarelas querem continuar bloqueando a Jammer rosa. Aí elas pensam, nossa, mas se nós três formos pra frente, logo nós vamos deixar de ser parte da zona de interação e não vamos poder continuar bloqueando. Então você, colega, fica aqui e a gente continua sendo bloqueada pela Jammer rosa. Isso é ponte, tá? Isso é um conceito de estratégia, isso não é um conceito de regras. E a descrição geral de o que é destruir o PEC tá aqui. Patinar no sentido horário de forma a destruir o PEC. Nesse caso, por que você disse a pessoa que está na ponte? É porque ela é a única pessoa que tem condições de destruir o PEC andando para trás. Se essa aqui anda para trás, ela só tá saindo do PEC, mas ela pode ser penalizada por outros motivos. Mas ela não tá destruindo o PEC. Então, em resumo, patinar no sentido horário, de forma a destruir o PEC, é destruição de PEC. Tudo bem? Mais alguém? Dúvidas? Eu perguntei... A próxima coisa que eu pergunto é quem é responsabilizado. E para isso, vocês têm que pensar em algumas questões. Nessa situação que eu mostrei aqui, tá bem claro quem é a culpada de destruir o PEC, certo? Então, essa jogadora aqui vai ser penalizada. Porém, é diferente você ser penalizada. Existem algumas faltas, depois a gente vai dizer o nome delas, faltas relacionadas a PEC. Você pode ser penalizada por destruir o PEC e você pode ser penalizada por não reformar o PEC. Isso são coisas diferentes. Então, neste caso, geralmente é fácil identificar quem é a responsável por destruir o PEC. Mas caso assim, por exemplo, por algum milagre divino, essas duas jogadoras se movessem ao mesmo tempo para trás e dessa forma o PEC deixasse de existir, uma só ia ser penalizada, tá? Não ia ser as duas. Uma pessoa só é penalizada pela destruição do PEC. Aí o juiz vai estar olhando e vai concluir quem é a pessoa mais responsável, etc. Uma pessoa vai ser penalizada por destruir o PEC. Agora, você pode ser responsabilizado por não reformar o PEC e levar uma falta por causa disso. E depende muito da situação. Aí que é útil a gente estar com essa telinha aqui na mão. Perfeito? Estamos aqui. E essa jogadora vai pra frente. Gera um no pack. O juiz vai avisar. No pack. E essas 4 jogadoras continuam bloqueando em forma de triângulo aqui, ó. Estão aqui.
A jogadora amarela vai pra frente, o juiz avisa no pack e essas 4 bloqueadoras continuam fazendo o que estão fazendo. Vão ocorrer 2 faltas distintas, tá? A primeira falta vai ser dada a uma dessas jogadoras do bloqueio rosa, apenas uma, por falha ao reformar o pack. Por quê? Eu estou dizendo que como juiz eu daria falta para ela, porque ela é a pessoa mais próxima para reformar. E estrategicamente já digo que usualmente os times se treinam para essa pessoa que está fazendo essa estratégia de triângulo, dando os braços para essa aqui continuar bloqueando, para essa aqui se acostumar a vir para cá para reformar o pack, porque ela é a pessoa que não está em contato com a Jebra. Então essa jogadora vai levar uma falta por falha ao destruir o pack, falha ao reformar o pack, se ela não vier para cá. Aí entra um critério mais subjetivo. Ela tem que ir para lá em tempo razoável. Então, o que isso quer dizer? Se você estiver apitando o jogo da WFTDA com as melhores jogadoras do mundo, o tempo em que essa jogadora está habilitada a vir para cá e reformar é um tempo super rápido. Agora, se você está jogando Roller Derby Brasil, em que as jogadoras não estão nesse alto nível ainda, pode ser que ela demore 1 segundo para conseguir fazer isso. Mas o importante é o juiz julgar a intenção clara desta jogadora. No momento que ela percebeu que o pack não existia mais, de vir aqui reformar. Todo mundo tranquilo com isso? Que essa é a jogadora que vai ser responsabilizada? Sim. Tá. Mas agora já vou dar um bônus de outra falta que acontece nessa situação. Essas 3 jogadoras podem ser que elas não corram pra cá, mas elas não podem bloquear. Nem essas aqui. Nenhuma jogadora pode bloquear enquanto não existe o pack, porque ninguém está in play para poder continuar bloqueando. Então, uma jogadora vai ser penalizada por não reformar o pack, se nenhuma das 4, se as 4 continuarem jogando as usual, e uma dessas jogadoras vai ser penalizada por continuar bloqueando enquanto o pack não existe. Bloquear fora de jogo, porque ninguém está em jogo porque o pack não existe. Tudo certo? E se essas 3 aqui continuarem bloqueando, e aí que é uma coisa interessante, essas 3 aqui, ó, elas não têm obrigatoriedade de reformar o pack, mas elas têm muito interesse em reformar o pack porque elas não podem continuar bloqueando essa Jebra rosa. Então, se elas continuarem bloqueando, ninguém demonstrar a intenção de voltar, etc., uma delas vai ser penalizada por continuar bloqueando enquanto o pack não existe, por bloquear fora de jogo. Então nós temos 3 penalidades acontecendo porque o pack deixou de existir de forma natural, não houve penalidade de pack destruction. Essa jogadora veio pra cá, ela não foi penalizada. Mas, se ninguém reformou e ninguém parou de bloquear, quem tá bloqueando a Jebra vai ser penalizado e quem não reformou vai ser penalizado. Alguma pergunta nessa situação? Não. Tudo certo? É que existe um conceito no Roller Derby que 2 pessoas não são penalizadas por uma mesma situação. Isso vale para multiplayer, que é 2 jogadoras fazendo um link. Só uma jogadora do link vai ser penalizada. Aí, vendo uma situação dessas, vocês podem dizer, nossa, todo mundo foi penalizado porque o pack foi destruído. Não, ninguém foi penalizado porque o pack foi destruído. Porque quando você estuda regras de Roller Derby, existe uma etapa dos acontecimentos, mesmo que eles sejam muito rápidos, e aí você vai considerando cada uma delas. No primeiro momento, o pack deixou de existir. No primeiro momento, o pack deixou de existir. E isso foi feito por uma questão natural do jogo, ninguém foi penalizado. Segundo momento, a pessoa mais habilitada a reformar não reformou. Vai ser penalizada. Terceiro momento, as bloqueadoras seguem bloqueando enquanto o pack não existe. Vão ser penalizadas. Certo? Aqui, seguindo a descrição do livro de regras, todas as bloqueadoras de ambas as equipes devem agir para reformar o pack, mas existe o mínimo que você deve fazer, e mover-se para realizar um bloqueio, ou bloquear uma bloqueadora de forma a ter impacto no jogo enquanto não existir um pack será imediatamente penalizado. Aí estamos falando de impacto no jogo, mas você bloquear uma jammer é impacto no jogo, você derrubar uma adversária é impacto no jogo,
você mover o adversário do seu lugar é impacto no jogo. Você apenas encostar nela, você não vai ser penalizado. Vou comentar uma coisa já de estratégia, que algumas pessoas comentam. Digamos que essas jogadoras, elas vão fazer o mínimo possível, que é ficar paradas, tá? Essas bloqueadoras amarelas. E o pack deixa de existir. Elas não podem bloquear a Jammer, mas elas não precisam sair da frente da Jammer. Elas não precisam dar com licença, você pode passar, tá? E por que isso é interessante? Porque às vezes acontece, eu já vi a situação, essa Jammer tá aqui, nossa, não tem pack, eu posso passar. Um jeito usual que as bloqueadoras utilizam pra mostrar, olha, eu não estou bloqueando, você não precisa me dar falta, juiz, é levantar os braços. Olha só, gente, eu não estou bloqueando. Mas aí a Jammer pode ficar braba, isso estou falando da natureza humana, que a bloqueadora não saiu da frente dela e ela dá uma porrada gigante nessa bloqueadora que não está tentando bloquear ela. E ela pode levar uma falta por fazer um bloqueio dessa forma. Porque você não pode bloquear uma pessoa que está fora de jogo. Vocês entenderam essa situação? Sim. Relembrando, Jammer não faz parte do pack. Mas você só deve bloquear pessoas, e bloquear é empurrar de uma maneira geral, pessoas que estão em play. Então, se essa Jammer quer passar aqui e usa força desmedida pra cima dessas jogadoras que não estão tentando bloquear ela pode ser penalizada por causa disso. Certo? Agora vamos falar da zona de interação, que inclusive eu fiz o vídeo comentando o jogo e tive que me corrigir, fazer várias correções na tela, porque eu tava chamando pack de zona de interação. E não são a mesma coisa. Mas é muito normal a gente se confundir. Alguém sabe o que é zona de interação? Pessoas da base. Nunca ouviram falar. Podem me dizer que nunca ouviram falar também. Olha, eu acho que a zona de interação vou chutar, tá? Eu acho que a zona de interação é onde tem o maior número de jogadoras reunidas, assim, tipo, não sendo o pack, lógico, e que esteja dentro da pista. É o pack 2, que a galera fica hanging out. Não é isso. Alguém tem alguma outra? Chorando. Eu entendo como zona de interação a extensão dos metros do pack, onde podem ocorrer literalmente as interações entre as jogadoras e onde pode se estender o pack. Como isso. É por aí. Então, o pack, ele, por exemplo, nesse exemplo aqui, o pack começa nessa... Começa e acaba, tanto faz, mas daqui dessa bloqueadora amarela até a última bloqueadora rosa. E tem essa zoninha para frente e para trás, que ela tem um tamanho de 6 metros e 10 centímetros. Essa é a zona de interação. Então, o que acontece? Quando existe pack, a zona de interação, ela se estende 6 metros e 10 centímetros à frente da última jogadora e 6 metros e 10 centímetros atrás da última jogadora daqui. E é uma zona em que as mesmas regras que se aplicam ao que você pode fazer dentro do pack se aplicam à zona de interação. E é por isso que muita gente, especialmente jogadoras, se confundem nesses dois conceitos, porque em termos de você, jogador, o que você pode fazer nessas duas zonas, é indiferente. Você pode fazer as mesmas coisas. Mas em termos de definir o espaço que você pode bloquear e pensar nas suas estratégias e no tipo de falta que pode acontecer, tem mudanças. Então vamos lá. O pack, todo mundo está satisfeito de que a zona de interação é 6 metros e 10 na frente e 6 metros e 10 atrás. E que dá para bloquear e bater e ser acertado nessa zona, certo? Agora, certo? Vamos olhar essa bloqueadora aqui. Ela está fazendo parte do pack agora, né? Ela faz parte do pack e ela está andando e a zona de interação está se estendendo mais pra frente dela. Por quê? É 6 metros e 10 à frente da última jogadora, da jogadora mais extrema. Ela está andando, patinando, não sei porque ela está fazendo isso, porque não faz sentido em termos de regras. E olha o que aconteceu. Encolheu essa zona de interação. Porque o que aconteceu? Aqui ela está a, no máximo, 3 metros e 5 centímetros da outra jogadora do pack. Agora ela está a mais de 3 metros e 10 centímetros. Nesse momento, o espaço do pack mudou. Agora o pack é daqui até aqui.
A zona de interação está se estendendo 6 metros e 10 centímetros à frente desta e atrás desta. Todo mundo tá de acordo com isso? Entendi. Entendeu? Uhum. Sim. Essa marquinha na TEC, ela é de em quantos metros? É de 3,5 metros, 3,5 metros. É justamente o espaço entre duas jogadoras. Pra fazer parte do pack. Certo? Então, a zona de interação, ela se estende 6,10 metros à frente da última jogadora, isso é muito claro, porém, isso em termos de estratégia de jogo, implica algumas coisas. Vamos pensar numa situação clássica. Temos aqui 2 jogadoras. Jammer amarelo está no banco. Time rosa resolve ficar parado aqui. Essa Jammer está empurrando. Essa Jammer empurra. Vamos começar desde o início dessa jogada. Essa Jammer começa a empurrar essa parede amarela. E o que vai acontecer? Se essa última jogadora for empurrada para além dos 3,5 metros da última jogadora rosa, a Jammer vai poder passar porque o pack não vai deixar de existir, ninguém pode bloquear ela, certo? O que o time amarelo resolve fazer? Aplicar uma clássica estratégia de ponte, que é assim, colega amarela, fique aqui. Por que isso aqui tá... Bom. Forme a ponte que nós vamos continuar bloqueando. Então elas deixam uma colega amarela para trás, parar de bloquear a Jammer rosa e continuam de 3 tentando bloquear. Agora, como é que geralmente os times fazem essa estratégia? Eles deixam as bloqueadoras amarelas bloquearem as 3 até o máximo que elas podem e depois elas liberam uma jogadora para continuar fazendo a ponte. Então finge que a bloqueadora rosa continua empurrando. Vão as 3 junto para cá. Elas estavam aqui, as 3 juntas. Fazem parte do pack. Elas andaram um pouquinho mais. Deixaram de fazer parte do pack. O pack está daqui até aqui, mas elas ainda estão na zona de interação. Então elas vão continuar juntas. Vão andando, vão andando, vão andando, vão andando, vão andando, vão andando. E elas percebem, nossa, estamos a 6 metros de distância da nossa última colega, estamos perto do fim da zona de interação. Uma de nossas colegas vai formar a ponte, aí uma delas vai para trás. O que aconteceu? Ela foi para trás, ela formou uma ponte de menos de 3 metros até essa e menos de 3 metros até essas, então essas voltaram a fazer parte do pack, porque a coleguinha foi para trás, e podem bloquear todas juntas. Nossa, já acabou o pack. Estão a 3 metros de distância dessa aqui, anda um pouquinho mais, não estão a 3 metros de distância dela. Deixaram de fazer parte do pack, o pack tá daqui até aqui, mas elas vão continuar bloqueando juntas, porque é mais fácil bloquear com mais gente. Anda, 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 anda. Nossa, estamos no final da zona de engajamento. Colega, vai lá para trás formar a ponte. Voltou a fazer parte do pack 6 metros de distância. E aí, ela deixou de fazer parte do pack. Está no final da zona de interação, não pode mais bloquear. Vocês entenderam esse cenário? Alguém tem uma pergunta? Eu tenho só uma pergunta que eu fiquei em dúvida agora. Por exemplo, nesse caso em que a Jammer, sei lá, por um acaso uma das bloqueadoras consegue colocar a Jammer para fora da pista. Uhum. E aí então a Jammer tem que ir na última jogadora amarela, ou ela já pode voltar para essa primeira? Isso é uma regra que não tem a ver com o pack, mas a gente pode falar. A regra de quando alguém é jogado para fora da pista, ela tem que voltar atrás de todo mundo que estava em vantagem em relação a ela. Em vantagem em relação a ela inclui a pessoa que tirou ela. Então, se ela tirou assim... Peraí, aqui. Ela pode voltar só atrás dessa. Porém, o que... E aí, se essa jogadora fizer a reciclagem... A coitada vai ter que voltar atrás
dela. E não vai destruir o pack, né? Eu imaginei uma situação em que, nesse caso de reciclagem, o pack acabasse sendo destruído, mas eu acho que não tem como. Tá, saquei. Alguém tem alguma pergunta em relação a essa situação? Eu tenho uma dúvida com relação à estratégia. Não consigo imaginar isso acontecendo com as 4 bloqueadoras do time rosa paradas, olhando pro pack se desmanchar lá pra frente. Isso porque você não assistiu o Roller Derby 2016. A cara da Manu aqui. Realmente não assisti. A cara da Manu que já passou por essa situação. Vou dar uma situação mais realista, Lígia. Vou dar uma situação mais realista. Tem 2 blockers amarelas. Tem 2 blockers amarelas no banco. Só 2 blockers amarelas aqui. E a Jammer é a Carolina. Eu mesma. O que eu vou dizer? Gente, eu não sei driblar, eu só sei empurrar. Fiquem paradas, segurem esse pack pra trás e eu me garanto. E aí eu vou empurrar até o pack deixar de existir. Passei. Isso é uma situação um pouco mais normal. Mas existem situações em que jammers preferem que as outras façam esse bloqueio, esse... Como é que é o nome disso de estratégia, Manu? Não sei. Mas é uma estratégia muito válida. Mas concordo, é mais comum. Ela é mais comum quando a jammer que está enfrentando essas pessoas que estão fazendo a ponte estão em menor número. Eu vou colocar uma situação mais realista com o que acontece em treinos. Estamos aqui, tem a jammer amarela tá no banco, e o time rosa resolve que apenas uma jogadora vai atacar. Porque elas são melhores com ataques individuais do que em ataques em grupo. Elas acham que ataques em grupo vai todo mundo entrar na frente da jammer e vai atrapalhar. Aí, essa jogadora aqui joga essa jogadora pra fora. E ela passa... Ela não saiu junto, tá? Você vê que se ela saísse junto não existia pack. Ela jogou essa jogadora pra fora e agora ela é a ponte. Aí, a jogadora tem que entrar atrás dela. E aí isso vai se estendendo. Ela fica parada aqui, porque ela não quer ir pra frente, desculpa. E isso acaba acontecendo. Chegamos naquela situação que a gente mostrou. Isso é um pouco mais realista com jogadoras um pouco mais experientes. Uma jogadora do time de trás vai atacar, as outras resolvem ficar paradas. E todo mundo insiste para essas jogadoras não andarem pra frente, porque se elas andarem pra frente, elas só vão dar espaço para as bloqueadoras amarelas continuarem bloqueando sua jammer rosa. E essa jogadora fica parada aqui no meio. Porque ela não... Ou até ela vai um pouquinho pra cá. E essa aqui se junta e ela tem que ficar aqui parada no meio. Porque ela foi atacar, ela não pode voltar pra trás com seus colegas, então ela fica aqui. Isso é um pouco mais realista com jogadoras mais experientes e que tem mais o hábito de atacar. Certo? Alguma dúvida? Zona de interação é a área que é legal bloqueadoras bloquearem e serem bloqueadas. Então, na verdade, a zona de interação, ela contém o pack dentro dela. Então, o que ela disse estava certo. Tamanho da zona de interação, 6 metros e 10 para frente e para trás. Se uma jogadora está fora da zona de interação, fora do pack, fora da zona de interação, ela não pode bloquear e nem ser bloqueada. Um clássico da zona de interação. Aqui, ó. O banco tá aqui, ó. O banco tá aqui. Bloqueadora rosa volta pro jogo, porque ela foi liberada da falta dela. E imediatamente a jammer amarela volta pra falta. E aí a bloqueadora rosa começa a bloquear a jammer amarela. Ela vai levar uma outra falta porque ela está bloqueando fora da zona de interação. Isso é uma situação que acontece também. Ou ela fica esperando aqui, sabe? E aí bloqueia aqui e vai levar uma falta.
Então, certo? Você não pode bloquear fora da zona de interação se você for uma bloqueadora. Bloqueadoras, assim, ó, a questão de você não pode bloquear alguém que está fora de jogo vale pra todo mundo. Então, como eu disse, se fosse ao contrário, essa jammer quer bloquear essa blocker por algum motivo, ela vai levar uma falta. Porque ela está bloqueando alguém fora da zona de interação, mesmo sendo jammer. Agora, as duas jammers estão no banco. As duas voltam basicamente ao mesmo tempo. E elas começam a se bloquear aqui, elas podem. Porque uma jammer está em jogo, independente de estar ou não na zona de interação. Elas podem. Tanto elas não fazem parte do pack, então as regras de pack não se aplicam a ela. Alguma dúvida? Fui clara? Carol, eu acho que é uma dúvida. Zona de interação é a mesma coisa que zona de engajamento? Sim, é porque elas chamam engagement zone em inglês e nós não temos uma tradição oficial, então a gente usa o nome que a gente gosta. Tá bom. Certo. Agora, uma questão assim, apenas técnica. Se não tem pack, a zona de interação, ela tecnicamente é da bloqueadora que está mais à frente até a bloqueadora que está mais atrás. Porém, não existe pack, então ninguém pode bloquear. O fato de dizer que existe uma zona de interação é apenas uma tecnicalidade, porque ninguém pode interagir com ninguém enquanto não houver um pack reformado. Certo? Interessante. Se você sofrer um bloqueio ilegal, você pode contrabloquear. Então, se essa jammer aqui empurrou as jogadoras para fora da zona de interação, ela quer passar. As jogadoras não estão bloqueando ela, mas ela está brava porque as jogadoras amarelas não abriram alas para ela passar. E ela bate numa bloqueadora, essa bloqueadora pode contrabloquear porque ela está sendo atingida de maneira ilegal. Certo? E isso vale para outras situações não relativas apenas ao pack. Se você é bloqueada de maneira ilegal, você pode contrabloquear. Certo? E a última coisa para falar de distância do pack, antes de eu falar das penalidades propriamente ditas, é que os 3 metros de distância são definidas a partir de uma linha paralela interna à pista. Então, o que acontece? Essas linhas aqui, elas são... Espero que ninguém seja... Se vocês não entenderem em termos de geometria, me perguntem. Radialmente, essa linha aqui de distância. Então, vamos comigo. Ai, meu Deus. Tangencial. Desculpa. Radiante, você pegou pesado. Eu peguei pesado. Vou mostrar agora com figurinhas. Em termos de distância de quadril para quadril, essas duas jogadoras estão mais próximas do que essas duas jogadoras, certo? Essas duas jogadoras estão mais próximas que dessas duas jogadoras. Mas em termos de roller derby, elas estão à mesma distância. Porque os 3 metros são medidos a partir dessa distância aqui, ó, do meio. Então, não importa se você tá aqui ou se você tá aqui, você ainda está a 3 metros de distância, tecnicamente, em termos de roller derby. Isso faz com que seja muito comum jogadoras levarem falta na curva e acharem que o juiz está mentindo para elas. Porque o juiz... Vamos botar os juízes... Tadã! Muito chique isso aqui. Os juízes estão olhando daqui. Então, eles têm uma visão perfeita se as pessoas estão mais distantes dessas linhas referenciais ou mais perto. Mas aí, essas jogadoras fazem isso aqui, ó, e acham que estão a 3 metros de distância uma da outra e não estão. Não em termos de roller derby. Não em termos de faltas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida do que foi dito até agora? Tudo certo? É ilegal adotar ou manter uma posição que você não pode ser bloqueada. O que acontece? Isso vale tanto para sair da pista quanto
sair da zona de interação. Você pode ser jogada para fora da pista, você pode ser jogada para fora da zona de interação, mas você não pode fazer isso intencionalmente. Um exemplo clássico é, eu tô aqui, eu estou há 6 meses fazendo roller derby. Aí vem a Manu, que está há 18 anos fazendo roller derby, me bater. E aí eu penso, nossa, já que eu tenho certeza que ela vai me tirar, eu vou sair pra fora. Aí você vai ser penalizada. Porque você não pode assumir uma posição fora de jogo. Outra ideia esdrúxula. Eu tô aqui... Acontece bastante isso, viu? Acontece bastante com jogadoras inexperientes. Não com você, no caso, mas... Eu tô aqui, a Manu vai me acertar. Eu vou fazer a novela mexicana e vou me jogar no chão. Que daí eu tô fora de jogo, ela não pode me bater. Você vai ser penalizada. Você tá aqui e você tá afim de ir pra cá. Você vai ser penalizada. Você não pode ficar também hanging out, passando o tempo fora da zona de interação. Você tem que voltar na medida do possível. E aí, Manu, existe uma questão que acontece. Essa jogadora é jogada pra fora. Mas o pack não deixou de existir, tá? Tá aqui o pack. Essa aqui tá no banco. Se vocês forem ver alguns jogos, essa jogadora fica aqui e ela não tá afim de voltar pra pista, por algum motivo estratégico. Por que o pack não tá aparecendo? Está todo mundo pertinho. Tá. Essa jogadora foi jogada pra fora da pista. E ela resolve que ela não tá afim de voltar. Por algum motivo. Ela vai ser penalizada. Pelo que diz as regras, você não... Ela vai ser penalizada? Então. É ilegal adotar ou manter uma posição em que você não pode ser bloqueada. Antes não era falta. Pois é. Se você encontrar algo que argumente por que você pode ficar aqui fora sem fazer nada, me manda, mas de acordo com a minha interpretação das regras de que tudo que eu tenho aqui, esta é uma posição na qual você não pode ser bloqueado, então você não pode mantê-la porque você tá afim. Porque ou não é aplicado, assim, a galera acaba esquecendo dessa regra. Algumas exceções, você pode sair propositalmente da zona de interação, da pista, etc, para recuperar uma toca. E olha só, Manu, explicitamente dito, uma jogadora que está ilegalmente posicionada deve agir imediatamente para recuperar a sua posição. O último comentário antes da gente passar para os nomes de falta mesmo. Se uma jogadora não está legalmente posicionada no início da jam, essa jogadora deve imediatamente ceder posição para todos por perto. Falhar em fazê-lo, após um aviso, é considerado intencionalmente manter uma posição legal e deve ser penalizado. O que é isso? Pessoas novas principalmente fazem muito essa falta. Vai começar o jogo. Tá aqui a parede amarela. Tá aqui a parede rosa. Essa jogadora tá no banco. Início do jogo, certo? Quem conhece as regras sabe que essa é a zona entre essa linha e essa linha é a zona que as bloqueadoras podem ficar no início da jam, e nesse espaço todo é o espaço onde as gemers podem ficar no início da jam. Acontece muito, jogadores inexperientes, uma bloqueadora estar pisando na linha ou com o pé para trás da linha. Ela está num posicionamento legal. Isso eu tô falando porque a gente passou de apenas falar de pack e estamos falando de faltas relacionadas a posicionamento ilegal, tá, gente? Se a gente fugir um pouco do assunto do pack é por causa disso. E as faltas vai ter falta disso. Essa jogadora, ela vai ser avisada. Ela vai ser avisada por um juiz. Ela tá mal posicionada, ela tá aqui. Vai iniciar a jam, o juiz vai apitar o início da jam. False start. Ela vai levar falta porque ela tá posicionada ilegalmente no início. E aí ela tem que ceder posição para todas as pessoas que estão perto dela passarem, inclusive as gemers. E depois ela pode engajar.
tá? Isso é a última coisa que eu queria falar a respeito de posicionamento e sobre vantagem para falar para vocês, porque isso é muito ilustrativo de uma situação que uma jogadora começou aqui. Ela está em vantagem, ela está invadindo a zona da jammer para poder bloquear melhor, etc, mesmo que não seja intencional. Aí o juiz avisa, false start. Isso é um aviso, isso não é uma falta. E ele avisa para você, você está realizando uma atividade que você está ganhando vantagem ilegal. Aí o que a jogadora pode escolher? Olha só, eu vou ceder a vantagem que eu obtive ilegalmente para eu não levar uma falta. Ela faz isso deixando todas as jogadoras passarem por ela para depois engajar em jogo. Isso é muito ilustrativo para vocês entenderem o conceito de vantagem que acontece no roller derby, que implica em muitas faltas. Por exemplo, é falta bloquear com a mão. Mas se você estiver encostando a mão numa jogadora e isso não estiver causando impacto no jogo, ou seja, você não estiver ganhando vantagem ou impedindo ela de ganhar vantagem, você não vai levar falta. E algumas faltas são penalizadas em relação a se elas têm ou não impacto no jogo e outras não. Essa é uma situação que nós vemos uma jogadora ganhando vantagem e tendo a possibilidade de ceder a sua vantagem para não incorrer em falta. Certo? Agora eu vou falar das as faltas relativas à estrutura de jogo, que envolvem faltas de pack e algumas que não são faltas de pack, certo? Alguma dúvida? Tenho uma dúvida, Carol. Naquela situação de false start, a jogadora não pode sair da pista para dar vantagem para as outras, né? Para dar passagem para as outras. Não, ela dá vantagem para as outras ficando parada ou indo para trás. Para trás, ela pode ir para trás. Sim, se ela andar para fora da pista, ela vai talvez levar uma outra falta. Não sei, mas é que talvez eu pense assim, eu sou muito inexperiente em jogo, né? Talvez eu ficasse meio desesperada e saísse tipo, da pista pra falar, não, tô deixando você passar, olha só. Na situação Roller Derby Brasil, o que acontece? A jogadora recebe um aviso, false start. Ela acha que levou uma falta e sai da pista. Aí o juiz fala, não, volta pro jogo. E ele percebe que você obviamente cometeu engano. E aí quando você volta pro jogo, você já tá atrás de todo mundo. E aí você não levou uma falta, tá? Mas você não cede posição saindo da pista. Eu quis falar dessas faltas que não tem a ver com pack, porque elas estão no grande pacote relativo a faltas e estruturas de jogo, que elas têm só um tipo de aviso. Antigamente existia vários tipos de avisos de faltas. Hoje em dia, quando você comete uma falta relativa à estrutura do jogo, o juiz pode te falar illegal positioning, ou posicionamento ilegal. E isso pode significar uma série de coisas. O juiz tem a opção de usar ou um desses avisos específicos, que tem a ver com situações específicas, ou falar illegal positioning. Também nessas faltas, algumas dessas penalidades exigem que o juiz dê a oportunidade. Algumas dessas penalidades exigem que o juiz dê um tempo para a pessoa se agir antes de dar a falta. E aqui estão os nomes das penalidades. E depois os gestinhos. Destruction ou destruição. Essa é uma penalidade que é dada imediatamente, como eu mostrei para a situação para vocês. Se alguém destruir o pack, vai ser dado falta de destruição. Diga, Manu. Tudo bem? Você vai dispor desse material depois? Posso dispor. Isso são as regras com meus comentários, né? Posso dispor para vocês. Vou botar um link no vídeo quando eu postar, então. Para todo mundo ver. Você quer? Eu boto, então, um link. Segundo tipo de falta de posicionamento ilegal, skating out of bounds ou patinar fora da pista, que é uma situação, como eu disse, que a jogadora sai para fora da pista, ou acontece também com jammers. A jammer está em super velocidade e aí ela corre assim. Ela está patinando fora da pista. Um outro exemplo, agora menos conhecido, ganhar velocidade fora da pista. É um pouco difícil de tu ser penalizado por causa disso, mas digamos assim, o banco tá aqui, aí essa jogadora começa a correr. Imensa velocidade, e aí ela entra aqui. Você não pode ganhar velocidade fora da pista. Você pode ser penalizada por causa disso. Vocês estão ok com essa informação? É um pouco estranho, porque às vezes você vê uma jogadora saindo do banco de falta super rápido aqui. Mas agora, se você vê uma jogadora ganhando velocidade fora da pista, é patinar fora da pista também. Agora, faltas mais relativas a pack mesmo. Failure to reform,
depois de um aviso de no pack. Falha ao reformar. Como eu disse, você pode não ter destruído o pack, mas ser penalizado porque você não reformou o pack na hora que você deveria ter reformado. Uma pessoa é penalizada por causa disso. O juiz avalia quem é que é a pessoa que tinha a melhor oportunidade para reformar o pack e penaliza essa pessoa. Porém, o juiz, idealmente, ele tem que dar o aviso. Existe um juiz na pista responsável por olhar o pack. Ele tá olhando o pack, no momento que o pack deixa de existir, ele avisa no pack e levanta os braços. A partir desse momento, os jogadores têm que agir. Se os jogadores não agem, alguém vai ser penalizado por falha ao reformar. Esse é o tipo de penalidade que tem um aviso antes, ok, gente? Qualquer coisa me interrompam. Failure to return depois de um aviso de out of play. Esse é esse caso aqui, ó. Jogadora tá empurrando. O juiz avisa out of play ou fora de jogo. Você está fora da zona de interação. Você não pode bloquear. E você para de bloquear e deixa a jogadora passar. Mas você não volta. Você vai levar uma falta de failure to return. Ou falha ao retornar, certo? Último tipo de falta das faltas relativas à estrutura de jogo, failure to yield ou yelled. Não sei como se pronuncia isso direto, de certo. Depois de um aviso de false start, que é a falha em ceder posição. Se você está aqui, começou o jogo, o juiz avisa false start, você continua bloqueando as jogadoras ou não cede espaço para ela, você vai levar uma falta chamada failure to yield ou yelled. Certo, gente? Essas são as faltas relativas à estrutura de jogo. Vocês têm alguma dúvida? Tudo bem? Agora eu vou falar dos gestos. Lembrando que o juiz pode falar illegal positioning para todo mundo. Esse gesto aqui. Como é que costuma ser? O juiz está olhando você... Vocês estão conseguindo ver minha câmera? Tudo bem? Que depois no vídeo gravado eu não vou aparecer muito bem. O juiz está olhando você próxima de sair da zona de interação. E ele está olhando você para você assim. E aí ele avisa, você saiu da zona de interação. Ele avisa, out of play, levanta o braço dele. E aí você deixa a pessoa passar e segue fora da pista. Aí ele faz assim. Avisa sua cor, avisa seu número. Failure to return ou falha ao retornar. Geralmente, esse é o aviso para avisar que você está out of play. E esse movimento de chop, assim, é um aviso que você levou falta agora por causa disso. Tudo bem? Muito importante, gente, jogadoras, diferenciarem avisos de faltas. Faltas têm apito. Então, o que acontece? Out of play, você não faz nada. Pi, cor, número, falha ao reformar ou illegal positioning. Certo? Se não tem apito, não é uma falta. Essa também é a falta de false start. O juiz fala pra você, ele fala, false start. Você não cede posição, cor, número, failure to yield ou falha ao ceder posição. Outro aviso clássico, no pack. Quando vocês verem jogo agora, vocês novatas, olhem o juizinho que tá lá no meio da pista. Ele geralmente começa a apontar o início e fim do pack com os braços abertos. Mas ele não é obrigado, tá? Mas isso é uma referência boa. E aí, quando o pack deixa de existir, ele levanta os braços e fala, no pack. O pack deixou de existir. Jogadoras têm que se arrumar. Quando o pack é reformado, ele avisa aqui, pack is here, apontando as mãos pro início e o fim do pack. Out of play. E a Manu conhecia as regras anteriores, tinha muito mais gestos, agora tá tudo agrupado neste grande grupo de legal positioning. É isso que eu tinha pra falar a vocês hoje. Alguma dúvida? Certo? Por enquanto não, mas eu acho que vão surgir. Com o longo do tempo vai surgir. Tá, esse foi o treino, eu vou desligar a gravação e aí a gente pode conversar. Tchau para quem está assistindo o vídeo agora.